noite a vocês que nos acompanham em casa. É uma honra tê-los aqui conosco, onde nós vamos discutir juntos questões do nosso dia a dia, hiperplasia prostática benigna. Então, a ideia é a gente discutir alguns cenários, algumas estratégias que podem nos ajudar em relação ao manejo desses pacientes, em relação a essas indicações. Tratamento cirúrgico nessas indicações absolutas, não há dúvida. Então, o paciente com luto intenso, severo, moderado ou severo, refratário ao tratamento medicamentoso, paciente que chega com retenção urinária, usando catéter vesical de demora, infecções recorrentes, persistência de hematura macroscópica, cálculo de bexiga ou uma complicação do trato urinário superior, hidronefrose, resíduo muito elevado, enfim, aqui não tem dúvida. Bom, tratamento cirúrgico, as indicações não absolutas, é aqui onde a gente tem que fazer a diferença, né? E a gente vai se basear nessas ferramentas. Então são os sintomas do trato urinário inferior, e aí a gente tem que entender quais são os sintomas que predominam, armazenamento e esvaziamento, qual é a gravidade desses sintomas, e para isso nós temos basicamente duas ferramentas para avaliar esses sintomas. Então nós podemos aplicar o IPSS e o diário miccional. Resposta, outra indicação é a resposta inadequada ao tratamento oral. Claro, para consideração do tratamento cirúrgico, indicações não absolutas, nós consideramos avaliamos o volume prostático, o resíduo pós-miccional, temos a ferramenta da urofluxometria, temos a ferramenta da urodinâmica e a cistoscopia. Então aqui eu passo a reflexão. Precisamos estar mais atentos a essas ferramentas, que é de nós, exclusivamente nossa, urologista. Se a gente avaliar as diretrizes, né, o princípio aqui, tendo como base o guideline da AUA de 2020, que é o último que eles tratam nessa condição, e está muito claro, muito esquematizado, como princípio clínico. O que norteia o tratamento do paciente é a história, o exame físico, questionário através do IPSS e o diário miccional. Lançamos mão, atenção aos residentes, exames laboratoriais, exame de urina, a ultrassonografia com o volume da próstata, com mensuração do resíduo pós-miccional, e ele coloca apenas urofluxometria antes da intervenção cirúrgica. E o estudo pressão-fluxo, ou seja, a urodinâmica, antes da intervenção cirúrgica, se o diagnóstico é incerto, ou seja, deixa a urodinâmica para situações extremamente restritas. E aí eu entro na ultrassonografia. Nós estamos diante de uma excelente ferramenta. Então, informações em relação ao volume prostático, a espessura da parede do detruso, o índice de protusão prostática, a medida do resíduo pós-miccional e das calcificações da próstata. Outra ferramenta importante, a ressonância magnética da próstata para avaliação de HPB e obstrução infravesical. Quais são as indicações clássicas que a gente vê nas diretrizes, e a diretriz que traz isso de uma maneira mais clara é a EAU? Aqui são as indicações clássicas. São pacientes que vão submeter a cirurgia e que teve uma cirurgia prévia sem sucesso, pacientes com indicação cirúrgica e que tem uma capacidade citométrica funcional baixa, volume baixo, urina, volumes baixos, paciente que tem um resíduo pós-miccional acima de 300, os extremos de idade, paciente muito jovem e paciente muito idoso. E naqueles pacientes onde tem um fluxo máximo em torno de 10, 15, mas o paciente tem sintomas de esvaziamento. E eu diria mais, naquele paciente onde você está confuso, você não está entendendo muito bem os sintomas, você tratou, ele não está respondendo bem, não está muito claro as queixas do paciente, aquelas ferramentas que você tem não te ajudou, faça uma urodinâmica. E aqui uma visão um pouco mais crítica sobre o tratamento que nós dispomos. Alfa-bloqueadores é a principal droga que nós utilizamos no tratamento da hiperplasia prostática benigna, ou a primeira linha de tratamento. Qual é o princípio? Relaxa o músculo liso, o colo vesical e o estroma, as fibras musculares da próstata. Nós temos essas opções, doxazosina e tansulosina. Inibidor da 5-alfa-redutase. Redução, qual é a fisiopatologia da droga? Redução da conversão da testosterona no seu metabólito de hidrotestosterona, que de fato é que estimula mais o crescimento do estroma prostático. Dois produtos, finasterida e dutasterida. Para finalizar, então, o tratamento farmacológico é baseado nos sintomas. O tratamento cirúrgico também baseado nos sintomas. Melhora subjetiva, como o Marcelinho comentou e a gente comentou, ela é maior do que a melhora objetiva, a gente sabe disso, né? E pacientes assintomáticos também têm obstrução. Qmax aumenta muito pouco com as opções de tratamento clínico, tanto alfa-bloqueador, quanto inibidor de 5-alfa-redutase, quanto tratamento combinado. Ferramentas importantes, não abra a mão do ultrassom, é a melhor ferramenta que nós temos. E sempre solicite volume prostático, índice de protusão prostática, espessura do detrussor e resíduo pós-miccional. Algumas situações a ressonância pode ser útil, mas de uma maneira geral é a ultrassonografia. Urofluxometria, estetoscópio do urologista, sempre. IPSS, tratamento farmacológico não reverte obstrução infravesical. E
Pacientes com obstrução infravesical no longo prazo, isso é igual a disfunção vesical. Tratamento cirúrgico, melhora significativa do fluxo somático, do IPSS, do resíduo pós-opcional da qualidade de vida. Tem complicações? Tem. Mas acho que nós estamos numa fase agora que nós temos pensado um pouco mais. Acho que a gente está com inúmeros procedimentos minimamente invasivos para a próstata. Inúmeros. E claro, essa definição ela vai ser colocada na mesa. Acho que nós, enquanto urologistas, cabe nós ditarmos algumas diretrizes e dizer, esse é o melhor caminho, por conta disso, disso e disso. É isso. Então, eu acho que a ideia aqui foi mostrar cenários, ferramentas que nós dispomos. Se a gente olhar bem essas ferramentas, a gente vai ter muito mais segurança em propor mudança, switch de tratamento quando a gente achar indicado e explicar isso para o doente. E o doente tem a nossa confiança. Boa noite a todos.